Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje estamos estudando mais uma lição. Estamos iniciando o segundo trimestre de 2020 com uma nova revista, uma nova lição. Nesse trimestre, nós estudaremos sobre a carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte título: A Igreja Eleita. Nesse trimestre, nós estudaremos 13 lições, evidentemente, e a primeira lição tem por título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, que é a que nós estamos iniciando agora. Segunda lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, eleição e predestinação. Quarta lição, a iluminação espiritual do crente. Quinta lição, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Sexta lição, a condição dos gentios sem Deus. Sétima lição, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Oitava lição, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nona lição, o mistério da unidade revelado. Décima lição, a intercessão pelos Efésios. 11ª lição, atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. 12ª lição, a conduta do crente em relação à família. 13ª lição, a batalha espiritual e as armas do crente. Então, a partir de agora, nós estudaremos a primeira lição dessa revista, que tem como título esta revista: A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Oremos ao Senhor neste momento. Pai amado e santo, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade ímpar que estamos tendo, Senhor meu Deus, para aprendermos mais um ponto, um texto, uma verdade da tua santa palavra. Em nome de Jesus te pedimos que o Senhor ilumine o nosso pensamento, o nosso entendimento, para compreendermos as verdades das Escrituras. Em nome de Jesus te peço. Amém. Amém. Meus irmãos, graças a Deus, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Esta lição, vamos dizer assim, é uma apresentação desta carta tão importante para nós como igreja de Deus. O texto áureo da nossa lição está na mesma carta aos Efésios, no capítulo 1 e o versículo 2, que nos diz o texto sagrado da seguinte forma. Abra sua Bíblia, porque é bom nós acompanharmos a leitura bíblica com a nossa Bíblia, evidentemente, né? Efésios capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo escreve e diz assim: carta aos Efésios capítulo 1 e o versículo 2: A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade bíblica, a verdade prática diz o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. E esta igreja de Cristo não é somente, não está resumida num espaço de tempo só na época dos apóstolos. Não, a igreja de Cristo, ela vara toda a história do cristianismo.
então a carta aos Efésios é para a igreja da atualidade. A leitura bíblica em classe está na mesma carta e também no livro dos Atos dos Apóstolos, Efésios 1, 1 e 2 e Atos 19, 1 a 7. Efésios 1 e 1 diz, Paulo, a identificação do escritor da carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versículo 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Versículo 6 do capítulo 19 de Atos. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões, uns 12 homens naquele momento. Lemos a leitura bíblica em classe. Vamos agora para o comentário da nossa lição neste momento. Como eu disse há minutos atrás, esta primeira lição, podemos dizer que ela é uma introdução, uma apresentação dessa carta de Paulo aos crentes de Éfeso. É importante que nós conheçamos essa introdução à cidade de Éfeso, resumidamente falando, evidentemente, para depois nós podermos adentrar na doutrina bíblica justamente nesta carta. A introdução da nossa lição diz assim: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Eu quero dizer aos irmãos que esta nomenclatura não é bíblica, mas é uma nomenclatura dada por estudiosos, por teólogos, por saber a importância doutrinária desta carta. Veja só, nela, a carta aos Efésios, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Isso nós vamos aprender, ver no decorrer das demais lições. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Dentro desse contexto introdutório aqui, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que nós cristãos, ao lermos a palavra de Deus, nós devemos ler com temor, com reverência e pedir ao Espírito Santo que ele nos esclareça a sua verdade. Não é ler de qualquer forma,
nós precisamos ler com a vontade de aprender. E como a Bíblia Sagrada é um livro divino, escrito por homens, mas inspirados pelo Espírito de Deus, somente por este Espírito Santo nós compreenderemos as suas verdades. Vamos para o primeiro ponto, que é a autoria e a data da carta. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. O que é que Paulo faz? Paulo escreve, começa assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele já começa, isso era um costume da época. Quem iria escrever uma carta, não é, que é chamado também de missiva, é uma carta. Então, quem escrevia as suas cartas endereçadas a alguém, era um costume das pessoas já se identificarem no início da carta. É isto que Paulo faz também, ele segue esse mesmo costume da época. Então ele se identifica: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo. Os irmãos verem isso no livro de Atos, que também é um nome hebraico, que quer dizer solicitado. E o escritor diz que provavelmente seria uma homenagem a Saul, primeiro rei de Israel. Muito bem. O segundo tópico, já ele tem outro nome, não é? Que é Paulo. Ele significa pequeno. E este nome, Paulo usa mais quando ele vai para os gentios, pregar o evangelho entre os gentios. E este termo Paulo esse nome Paulo é um nome romano, enquanto Saulo é um nome hebraico, Paulo é um nome romano. E ele se identifica muito com esse nome, até porque nesta época o Império Romano dominava, não é, uma grande parte da população, vamos dizer, do globo, principalmente naquela área, eram os romanos que dominavam. Então, era mais viável para Paulo utilizar do seu nome romano do que do nome hebraico Saulo. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, os irmãos sabem que Paulo escreveu 13 cartas. Foi o perseguidor da igreja, muito religioso, participou na morte de crente, aprisionou outros. Paulo foi terrível, mas talvez tenha sido, quando se converteu, o maior dos apóstolos. Ele escreveu 13 cartas e foi realmente convertido pelo Senhor. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, justamente por causa dessa explicação que eu dei há minutos atrás. Provavelmente por considerar este nome Paulo mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. O que é o gentio? O gentio é considerado as pessoas que não pertencem à comunidade judaica, ou seja, não são judeus. Nós somos gentios. O apóstolo escreve depois que o Senhor Jesus pegou esses povos, judeus, gentios, e desfez essa barreira e formou, vamos usar essa expressão, um único povo, a igreja de Deus. A igreja de Deus é composta de gentios, ou seja, pessoas que não são judeus. Então, a igreja de Deus é composta de gentios e judeus que se convertem ao cristianismo. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus. No livro dos Atos dos Apóstolos, para ser um apóstolo de Jesus, tinha suas prerrogativas. Os apóstolos primavam muito por isso, a igreja primava muito por isso. Quem é que pode ser chamado apóstolo?
e, entre outras, a pessoa tinha que ter participado do ministério de Jesus, do início até a sua morte e ressurreição, e ter visto o Senhor. Paulo estava dentro dessas condições. Não seguiu a Jesus, mas ele viu a Cristo, caminho de Damasco, não é? Ele ouviu a voz do Senhor, e foi o Senhor que o chamou para o seu ministério. Ele usa essa prerrogativa de dizer Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus. Infelizmente, muitos outros nesta geração tomou para si o termo apóstolo, se identificou a si mesmo como apóstolo, mas não há nenhuma base bíblica para isto, neste contexto, porque para ser apóstolo teria, está logo no livro de Atos, capítulo 1 em diante, para ser apóstolo tinha que ter participado do ministério e ter visto o Senhor Jesus. Então a igreja nossa não reconhece o ministério de apóstolo na atualidade, e eu sei que é assim, e eu assino embaixo, em nome de Jesus. Então Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Uma epístola da prisão, essa epístola aos Efésios. Quando Paulo escreveu, Paulo estava preso. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Isso está muito bem claro nas explicações que nós vamos ver. O apóstolo Paulo se identifica como três coisas interessantes: o prisioneiro de Jesus Cristo, conforme capítulo 3, versículo 1, o preso do Senhor, capítulo 4, versículo 1, e o embaixador em cadeias, capítulo 6, versículo 20. E sobre isto eu quero trazer uma observação para os irmãos, para a igreja de Deus. Servir a Deus envolve renúncia própria. Quem é que quer estar preso? Ninguém deseja estar preso. Ninguém quer estar preso. Até aqueles que cometem algum delito, na hora que são confrontados com a autoridade policial, eles fogem para não serem presos, porque ninguém quer ter a sua liberdade trancafiada, vamos dizer assim, e a sua liberdade cortada, impedida. E o cidadão de bem, evidentemente que também não. E o crente? O apóstolo Paulo aqui, ele disse que ele era embaixador em cadeias, prisioneiro de Jesus Cristo e também o preso do Senhor. Por causa de Cristo, por causa da verdade do Evangelho, por causa da sua fé, o apóstolo Paulo foi aprisionado. E eu pergunto para aqueles que acham que o Evangelho é só de bonança, e que o crente não pode sofrer, e que o crente não foi chamado para sofrer, e que Jesus, ele vai nos livrar de toda, não vai deixar que algo terrível ou uma luta nos assalte. Não. Veja que um dos maiores apóstolos, ou talvez o maior apóstolo, não é? Aqui ele estava preso. E por que é que nós, às vezes, por qualquer coisa nós reclamamos, a gente não quer vir mais para a igreja, porque alguém olhou para nós com a cara feia, porque alguém nos criticou? Você está pronto? Será que eu, nós e você, nós estamos prontos para ir até o extremo por Jesus Cristo, a ponto de sermos presos injustamente por causa da palavra?
porque Paulo nenhum mal fez. Ele era servo de Jesus, ele defendeu a sua fé, mas foi preso. Detalhe, ele não desanimou. Não desanimou. Ele sabia que ia morrer, mas não desanimou. Outra coisa, não negou a sua fé em Cristo. Lutou até o fim, a ponto de dizer: combati o bom combate. Mas como é que se combate? Como é que é um bom combate sendo preso? Que combate é esse? Mas Paulo, ele usou essa linda expressão: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está preparada. E também não é somente para mim, é para todos aqueles que amarem a sua vinda. Que tipo de crente você está sendo? Que com qualquer coisinha, querido irmão ou irmã, você quer desanimar? Se chegar algo pior para você, por uma coisinha pouca você já quer deixar a igreja, você já acha que o pastor não ensina bem, né? Acha que a igreja não tem doutrina, que a irmã não merece a sua companhia. E se chegar uma coisa pior? Paulo estava preso, prisioneiro de Jesus. Outra coisa, houve outras prisões, fora esta aqui em Roma. Eu anotei aqui, Paulo foi preso em Cesareia. Isso está registrado no capítulo 24, versículo 1 ao 27 de Atos. Também em Roma, aqui no capítulo 28, a gente vê isso. Foi preso em Filipos, capítulo 16, versículos 19 ao 26, também de Atos dos Apóstolos. Paulo foi perseguido, foi apedrejado. Para escapar, teve que fugir por cima do muro. Não é? Os irmãos descendo ele num cesto, dentro de um cesto, por cima do muro. Tudo isso são lutas, são embates. Mas ele nunca se decepcionou com o Senhor. A data da carta, de acordo com o livro dos Atos, após Paulo realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo. O que é o Mediterrâneo? É o grande mar Mediterrâneo, como a gente conhece hoje, não é? E esta expressão Mediterrâneo significa entre terras. O Mediterrâneo fica entre o continente europeu e o continente africano. Me parece, se eu não estou enganado, me perdoe se eu errar, mas a extensão desse mar me parece que era de 2,5 quilômetros, 2.500.000 quilômetros quadrados. Me perdoe se eu errar essa definição, mas me parece que é o maior mar, e ele também deságua no Oceano Atlântico. Então foi nesta área toda que o apóstolo Paulo foi ali falar de Jesus. Por cerca, vou continuar aqui para não me perder no raciocínio, né? Então, Paulo esteve em prisão domiciliar lá em Roma, capítulo 28, já no final do livro dos Atos, os irmãos vão observar isso. E ele esteve preso por cerca de 2 anos, na sua própria casa, prisão domiciliar. Mas o interessante é que o texto sagrado diz que ele esteve ali em Roma durante esse período, preso de 2 anos, sem impedimento algum. Ninguém impediu Paulo de pregar. E ele aproveitou a oportunidade para falar de Jesus, e de lá ele escreveu esta carta aos Efésios, aproximadamente entre o ano 61 e 62 depois de Cristo. E quem foi o portador dessa carta aos irmãos lá de Éfeso foi o irmão Tíquico, tá bom? E agora nós vamos para o segundo ponto, que fala sobre os destinatários desta tão importante carta.